Olá, Web Condôminos! Começamos mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, com o nosso patrocinador, o especialista de portaria presencial, Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, apresentado por mim, a advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio estão sempre abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande suas perguntas, opinião, sugestão de pauta nos comentários aqui do canal do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio, @gmail.com. Nós teremos o prazer aqui de descomplicar a sua dúvida e mostrar sua opinião para os nossos web condôminos. O nosso podcast de hoje, nós temos aqui a convidada, ela já esteve com a gente no finalzinho de 2023, já explicou para a gente sobre AVCB, CLCB, só que a gente andou tendo aqui no litoral, onde o nosso podcast é gravado, aqui no litoral, na Baixada Santista, muitas incidências de incêndios, né? E graças a Deus, essas empresas e condomínios que tiveram essa incidência, com certeza estavam, né? Não posso dar certeza porque a gente não tem conhecimento, mas tudo indica que estavam com a sua documentação em dia, porque nós tivemos aí só uma situação de perda material, de prejuízos materiais. Graças a Deus não tivemos uma vítima fatal, então não tivemos essa perda de vidas, né? Então tudo indica que quando há essa situação, nada melhor nossa convidada poderá falar, é porque realmente tem a brigada de incêndio, tem as pessoas habilitadas, tem toda a indicação de como sair do local com segurança, e isso salva vidas. Então, vamos lá com a nossa convidada de hoje, a arquiteta Isabel Pinheiro, da empresa Medeiros e Pinheiro Arquitetura e Engenharia. E nós hoje vamos falar sobre a importância do AVCB em caso de sinistro para a cobertura do seguro. Nós vamos falar de um case de sucesso. A gente teve, na terça-feira, a corretora de seguro, Maire, falando sobre seguro. Então, nada melhor hoje para a gente vir aqui e falar agora um case de sucesso, onde seguro foi coberto, porque o condomínio se responsabilizou e fez a parte dele. Bom, olá, Isabel, a gente está aqui com você. Muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. E é uma satisfação quando você vê o condomínio, né? Satisfação naquele sentido, né? Lógico, teve perda, teve, mas a satisfação é, pelo menos a gente não teve, como você falou no outro podcast, né? A importância para o bombeiro é vida, patrimônio e ambiente. Então, se você chega e fala, o principal é a vida, se não teve isso, né, não perdemos vida, não tivemos prejuízos com relação à vida humana, isso já dá uma satisfação no seu trabalho, né? Exatamente, Fabiola. Obrigada pelo convite. Olá, Web Condôminos. Sabe que é engraçado? Que quando a gente é arquiteta, a gente não pensa em fazer AVCB. A gente não pensa, meu Deus, eu vou fazer um hidrante, que coisa maravilhosa. As pessoas vão chorar de ver um hidrante. É lindo esse hidrante. Não. A gente quer o glamour. Só que quando você é arquiteta e você faz proteção contra incêndio, e esse case foi a primeira vez que me virou uma chave de eu falar assim, eu meio que salvei uma vida. Meu trabalho, ele está incumbido de salvar a vida, o patrimônio ali. E antes a gente levava aquilo muito como uma burocracia, e depois desse incidente foi muito legal, assim, óbvio, a gente é uma lástima, né, conforme você falou, mas não teve nenhum caso fatal, foi uma questão mais de valores do imóvel, mas virou essa chave de falar assim, o meu trabalho faz a diferença e eu sou responsável ali, pelo menos em parte, de ter conseguido salvar essas vidas, né? Então, como você falou, né? Eu entendo, porque na parte de arquitetura, então, quando você está na faculdade, você quer Exato. o quê? Quando a pessoa chega no condomínio, olhe e fale, nossa, que entrada linda, né? E aí fala assim, foi a Exatamente. arquiteta do condomínio, né, que fez. Isso. Só que, assim,
mas em partes você pode também estar colaborando nisso, porque aí a tua visão de arquiteta vai te ajudar naquilo de preservar a vida, preservar o patrimônio, porque também se o condomínio tiver tudo certinho, o hidrante no lugar certo, os extintores corretos, nos locais corretos, até essa prejuízo material vai ser menor. Exatamente. Porque na hora de correr e apagar o fogo, vai estar em fácil acesso, vai estar no local certo. Exatamente. Imagina você comprou um apartamento novo num condomínio, você mobiliou ele inteiro, você deixou ele bonitinho, tá fritando um ovo, tem um princípio de incêndio e não tem um extintor no corredor para você apagar esse princípio de incêndio, pega fogo em toda a sua cozinha planejada. Então, essa visão, muitos dos condôminos não têm. E aí, quando o síndico, que provavelmente está nos ouvindo, entra com um rateio de obra para a VCB, muitas vezes ele é achincalhado, porque é uma obra que ninguém vê. É igual saneamento público. Ah, essa rua está interditada. Nossa, que trânsito horrível. Mas ninguém vê que aquilo tem uma importância, né? É o famoso fazer obra para o pessoal ver. Uma obra de uma entrada, o pessoal vai ver. E aí também, né? a parte também da arquiteta entra, porque necessariamente você até pode falar, gente, olha, na verdade, o extintor pode ser colocado aqui, Sim. onde a pessoa vai entrar e dar na cara, né? Sim, sim. Ou pode colocar nesse daqui, que é a mesma coisa. Sem interferir legislação. Não vai interferir na legislação, não vai interferir na hora de uma necessidade, mas já esteticamente vai estar um pouquinho. Então, você consegue até ter essa visão como arquiteto, que às vezes o engenheiro não consegue, né? Ah, tem que ser aqui, então vai aqui. Ela manda colocar na frente da escada, bota ali. É mais isso. E nesse condomínio, o case de sucesso foi temos imagem, né, diretor? Esse condomínio ele fica aqui na Baixada Santista, né? Conforme você falou, somos daqui. E esse condomínio é em Santos, no Marapé, na rua São José, tá? E o que aconteceu? Tinha um carro. Para os nossos webcondôminos entender, o nosso diretor estava aqui tentando fazer mímica, mas como eu falo, gente, eu não consigo identificar a mímica. Sou péssima nessa brincadeira, mas tudo bem, eu acho que deu, né, Luizinho? Ah, então deu. Então, vamos voltando aí. Esse é o case de sucesso. Ele foi no bairro do Imbaré, né? Exatamente, na rua São José. E aí saiu em vários veículos de comunicação, no G1, Diário Litoral. O que aconteceu? Lá no mezanino, na garagem, havia um carro de uma moradora e o ar-condicionado ele esquentou muito. Estava muito quente, ficou ligado. Ela estava com o ar-condicionado ligado. Ela deixou o ar-condicionado ligado e ela já tinha saído desse carro, tá? E sabe quando o carro fica fazendo aquele barulhinho ali, porque ele forçou muito? Enfim, a gente não sou mecânica, não entendo muito, mas eu sei que o princípio foi do ar-condicionado nesse carro. E aí começou a pegar fogo nesse carro, como é mezanino, garagem, ninguém viu, e não teve a atitude de princípio de incêndio. De você ir lá com extintor ou até com hidrante. Até porque, de jeito, ela não estava no local, Não, né? não estava. Não e aí ninguém. Você tem um pouco trânsito ali de pessoas, né? Quase nada na garagem. E até o pessoal identificar, já estava com as chamas tomando conta ali do mezanino. E a fumaça, ela foi para a fachada, porque a gente tem... você consegue passar esse calor por convecção, que é quando essa fumaça sobe. A fumaça ela queima tanto quanto fogo. Então, nós temos essa queimadura por convecção, que é quando a fumaça sobe, ela vai estragando a fachada, e foi o que aconteceu, né, que a gente viu ali na imagem. Foi o que aconteceu, teve um grande estrago na fachada e no mezanino desse condomínio. Ali era aquela parte preta ali do canto ali direito, era a fumaça que estava saindo do Exatamente. subsolo. Não, do mezanino. Do mezanino. É um pavimento acima do térreo. Porque o incêndio foi no mezanino. Foi no mezanino, que era a garagem também. E aí estava saindo por lá, pela área de escape, essa fumaça toda. E a fumaça também causa danos. As pessoas acham que é só o fogo, mas a fumaça ela é muito quente. Então, ela causa danos também na fachada, né? Nós havíamos acabado de tirar o ABCB, ele estava vigente, tudo em dia, fizemos a obra, estava com todos os equipamentos de proteção contra incêndio em funcionamento. E
é muito engraçado que um dia antes nós fomos fazer um reparo no registro de recalque, que é aquela caixa que fica na calçada. E a gente teve que trocar uma peça e a gente levou uma para colocar no local para não ficar sem, para a rede poder operar. Algumas vezes, algumas empresas, né, você pode tirar a peça e não colocar uma reserva. E no outro dia você vir e colocar. Imagina se a gente não estivesse deixando a rede operante, né? Então, assim, parece que foi uma obra do destino. A rede estava operante, foi utilizada a rede de hidrantes lá e o seguro cobriu. Aí entra essa questão do seguro. Que foi o que a gente conversou com a Mari. Exatamente. Muita gente comenta assim, né? Ah, porque é venda casada. Ela quer dizer que é venda casada porque quando o corretor de seguro, a corretora de seguro vai lá vender o seu seguro, ela questiona dessa questão. Ah, como estão os certificados do AVCB, como está o certificado do para-raio. E aí, quando um desses certificados não está em dia, aí a corretora acaba falando, olha, se não estiver em dia, infelizmente, se acontecer alguma coisa, o seguro não vai cobrir, né? E aí a pessoa fala, ela veio vender seguro e que, na verdade, ela queria me vender o AVCB. Não é que seja essa obrigação, não é que ela foi vender o seguro e quis vender o AVCB. É porque é uma regra para a seguradora, no caso de sinistro, fazer o pagamento, uma regra é ter esse documento. Exatamente, porque o AVCB ele é um documento primordial dentro de uma edificação, seja comercial, residencial, institucional, indústria. Para você tirar um habite, por exemplo, fiz um condomínio, eu vou começar a vender as unidades, eu tenho que ter o meu habite. Para eu ter esse habite, eu tenho que já ter o AVCB. Então, o AVCB ele faz parte ali dos pilares para uma edificação ela ser totalmente independente e segura. Então, ela precisa do AVCB vigente, porque pode ter AVCB vencido. E aí, quando você tem um AVCB vencido, o que acontece? Condomínio são 5 anos. Quando não tem comércio embaixo, são 5 anos de validade desse AVCB. As pessoas acham que tirou o AVCB para a vida inteira. Às vezes você está com o seguro lá, o teu AVCB está vencido e o teu seguro não vai cobrir um sinistro pelo teu AVCB estar vencido. Então, são coisas que você tem que se atentar. Porque o AVCB estar válido significa que o Corpo de Bombeiros foi lá, fez a vistoria, você teve uma empresa responsável, você teve um engenheiro, uma arquiteta que foi lá e falou, está tudo ok, está tudo funcionando. E importante também, a gente tem um condomínio que fala, o AVCB é caro. É caro se você deixa vencer, e aí ele não se atualiza conforme a legislação. Porque, como a gente falou no outro podcast, que você veio em dezembro, a situação da legislação de incêndio acaba que, quando acontece os danos, quando acontece aquela situação que acabam criando as regras, né? Exatamente. A necessidade daquela situação. E se você for se adequando normalmente ali de tempo em tempo, você tem que se adequar, às vezes, a uma legislação nova. Agora, se você fica 20 anos sem renovar seu AVCB, você vai ter que se adequar a 20 anos de legislação. São 5, 6, 7, 8 legislações, cada uma que determina uma nova situação, e aí você vai ter que adequar tudo, né? Exatamente. Se você tem o teu AVCB vigente, você vai sempre renovar ele conforme o prazo de validade, questões de adequação de instalações de obra propriamente dita são mínimas. É você trocar uma sinalização que está mais velhinha, né, apagada, é você trocar uma iluminação de emergência que queimou, é você fazer a recarga dos extintores, o teste de mangueira. Você não vai ter que fazer uma rede nova, detectores novos, alarme novo. Não, você vai fazer pequenos reparos. Lugar que é novo. Entendeu? Falar em plaquinha, é até importante você tocar. O AVCB é caro. A gente tem o caso da Botkiss. Na Botkiss, que aconteceu em 2012, que foi outro boom para ter uma revolução, muitas pessoas morreram dentro do banheiro. Por quê? O banheiro ele era claro e as pessoas achavam que lá era uma saída.
Porque não tinha a plaquinha de sinalização de rota de fuga. E aí as pessoas viam aquela claridade e achavam que era a rua, que era o Exatamente. local que ela podia se sair. Mais de 190 pessoas foram para o banheiro e lá ficaram. E quanto que custa uma plaquinha dessa instalada? R$ 10 a unidade? Quanto que custa uma vida? Então, o síndico ele tem também essa responsabilidade civil perante o condomínio. Voltando aí para a questão do condomínio, né? O síndico tem responsabilidade civil e os condôminos têm que ter esse entendimento da importância do AVCB. Mesmo, não é o meu hall de entrada maravilhoso, mas é tão importante quanto. Até e assim, né, a gente voltando a falar, se a empresa, dependendo com a empresa, sendo uma empresa séria que conhece mesmo de AVCB, toda essa questão, e tendo junto um engenheiro, um arquiteto, vocês conseguem ter essa noção, né? Assim, a gente tem que, lógico, seguir sempre a legislação, que é o mais importante, mas, peraí, se eu posso não prejudicar esta vaga de garagem, seguindo a legislação, então mantém-se essa vaga de garagem e vamos colocar nesse momento, porque eu também já vi condomínio que a pessoa pegou e falou: o síndico falou que vai perder 8 vagas de garagem por causa do AVCB. E aí a gente, né, foi conversando, com, contatou-se uma outra empresa de AVCB, no final só eliminou uma vaga de garagem. Então, depende muito do conhecimento, né? Porque aí isso vai depender muito Exatamente. do engenheiro e do arquiteto responsável mesmo pelo projeto, né? Você, como advogada, sabe mais do que ninguém que a lei ela é interpretativa, né? Você tem um texto interpretativo. Cada profissional, seja arquiteto ou engenheiro, entende de uma forma. O corpo de bombeiros, dependendo do analista e do vistoriante, também entende de uma forma. Então, não existe uma verdade absoluta. Existe o que é o correto, que você tem que seguir, mas tem N maneiras de você fazer. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma rede de hidrante que eu vou usar 100 metros de tubulação, que é caro, ou eu posso achar uma medida inteligente de eu passar essa rede de uma forma que eu só gaste 50 metros. Então, às vezes, é um zelo do profissional que está fazendo. Como que eu E vou aí também o baratear isso? condomínio analisar, tipo, às vezes ele vai Exato. gastar esses 100 e aí vai dar prioridade para uma vaga de garagem, vai dar prioridade para uma Exatamente. entrada mais visivelmente mais bonita, né? Por quê? Porque ele gastou um pouco mais, mas conseguiu deixar meio que Exatamente. escondido, gente. Deixando claro aqui, senão os bombeiros me matam, né? Que nada pode ser escondido. Que eu quero Não, vai falar estar assim, sinalizadinho. tem aquela opção, ou vou lá e só gasto 50 metros e ele fica na cara da entrada, ou ele, além da cara da entrada, ele pode gastar mais 50 metros e ficar no lugar que ainda é correto e não ficar na cara da entrada. Então, aí vai Exatamente. também da prioridade do síndico, né? Se é Assim, custo ou benefício ou embelezamento. vai o que você quer. Essas determinações você vai prezar lá junto ao projeto, né? Agora, tem situações que não tem como, né? Não, por Pode exemplo, ser, vai ficar na cara você todo tem mundo. que ter obrigatoriamente um hidrante a 5 metros da entrada. Só que não especifica que entrada é essa. Às vezes eu tenho uma entrada de serviço que o corpo de bombeiros consegue ter esse acesso de 5 metros. Só que aí, né, tem pessoas que, eu vou colocar já na área principal ali, é assim, é mais fácil, é isso que a lei manda. Então você tem que saber interpretar, ver o que é viável e o que é bom para o condomínio, né? Sim. A gente está encaminhando o nosso podcast aí para o final. Agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, curtam, compartilhem, comente, ative o sininho. É sempre bom saber que você está aqui com a gente. E, Isabel, como que a gente faz para achar a Medeiros e Pinheiros?
Pessoal, arquitetura e engenharia. Nós temos o nosso site oficial, www.medeirosepinheiro.com.br. E temos as nossas redes sociais, que é o Instagram, temos o Facebook, lá a gente sempre posta o dia a dia, tem muito conteúdo informativo, a gente fala sobre várias coisas referentes ao Corpo de Bombeiros, à proteção contra incêndio, que é o @medeirosepinheiro, tá bom? Qualquer dúvida, pode contatar a gente. E uma meta sem um plano é apenas desejo. Então, planeje e siga na direção certa, porque com certeza você conquistará o que deseja. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.